políticas é a nossa colunista Andresa Matraz. Andresa, muito boa tarde. Bom estar aqui com você. Me conta já, antes da gente entrar no Renan Santos, o que é que você achou da convenção que confirmou o Tarcísio de Freitas como governador? A gente já tem aí as polêmicas, Ricardo Nunes chamando Haddad de professorzinho, a campanha de Haddad já respondendo, ou seja, como eu disse, convenções animadas. Pois é, tudo bem, Rafa, tudo bem para todo mundo que está assistindo aqui o programa, né? E muito interessante que o Metrópolis vai trazer esses discursos todos ao vivo, né? As pessoas às vezes querem acompanhar. E é importante que acompanhe, né? Mesmo que você não vote no Tarcísio, tem muita gente indecisa, são os indecisos que vão definir as eleições. Então, a gente vai ter na íntegra, né, Rafa, todos os discursos aí do dia de hoje. Com relação ao Tarcísio, realmente, né, as campanhas esse ano, pelo que a gente está vendo, vai ser super civilizada, né? Ninguém vai bater no coleguinha, né? Vai ser, assim, de cotovelada. O Tarcísio nem precisa disso, né? Porque, na verdade... as pesquisas estão mostrando que ele deve levar essa eleição no primeiro turno, mas o que ele está fazendo, né, aí o discurso do próprio Tarcísio é fazer essa comparação, né, entre um governo do PT e um governo da esquerda e um governo da direita, né? Ele disse isso lá na convenção que lançou o nome do Flávio Bolsonaro e repetiu na convenção que confirmou o nome dele, de que o PT nunca vai governar o estado de São Paulo. Isso é verdade, o estado de São Paulo sempre foi governado pelo centro, né? Agora pelo centro-direita. O PSDB teve muito... O finado PSDB, porque o PSDB foi se dissolvendo, né? Quem acompanha a política sabe, né, que o PSDB já foi um partido bastante importante, né? Com o presidente da República, muitas prefeituras, governos estaduais, governou São Paulo durante muito tempo, inclusive com o Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula. A política dá muitas voltas, assim como a vida. E o Tarcísio, então, veio reforçando isso, e ele diz o seguinte, que São Paulo só está bem economicamente porque o PT nunca entrou ali. Então, o Lula escalou o Haddad para tentar fazer frente aí ao Tarcísio, né, que chegou na política sob as bênçãos do Jair Bolsonaro, mas depois... ficou um pouco mais independente. A gente pode até falar num movimento aí tarcisismo. É claro que ele não pode dar as costas para o bolsonarismo, porque ele tem um eleitorado importante, que é esse eleitorado do Bolsonaro. Por isso o Flávio está lá no palanque do Tarcísio, mas o Tarcísio conseguiu ganhar uma luz própria, né? Ele tem ocupado o governo de uma forma que não está contaminado por esse discurso mais radical da direita, por um discurso mais ideológico. É claro que nas políticas que ele implementa são políticas da direita, mas não é um discurso radical. Então, uma das coisas que o Tarcísio fez no governo e que no início deu um certo choque ali foi não lotear as secretarias. Então, tinha muita demanda ali, muita pressão dos partidos que o apoiam para nomear pessoas em secretarias do Estado, e o Tarcísio brecou isso e fez uma gestão, né, tem feito uma gestão mais técnica. Então, com bastante resultados ali, principalmente na área de infraestrutura, que é a praia do Tarcísio, né? Você vê muitas obras ali estruturantes em São Paulo, e você vê também muitas questões envolvendo a segurança pública, que é um dos temas mais importantes nessa eleição. Aí tem um tema polêmico, de que o Tarcísio tem uma polícia que vai mais para o enfrentamento, uma polícia um pouco mais, para alguns, violenta, né? Para outros, uma polícia mais da linha de frente ali. E esse é um ponto, Rafa, que vai muito de encontro com o que o eleitor está buscando este ano, que são questões voltadas para a segurança pública. Então, não é à toa que o Tarcísio conseguiu ali se consolidar como um nome que a população do estado de São Paulo reconhece como um bom governador, a ponto, né, de praticamente hoje o Tarcísio estar eleito no primeiro turno. Então, o que a gente está vendo em São Paulo é curioso, porque muito possivelmente é o que a gente vai replicar em 2030. A gente tem os dois nomes mais importantes da segunda divisão, vamos botar assim, da política, que certamente em 2030 devem se enfrentar numa disputa ao Palácio do Planalto. Por isso que a gente vai ver essa guerra aí entre esquerda e direita, né? O Haddad já foi candidato à presidência da República, perdeu para o Bolsonaro. Na época o Lula estava preso e o Haddad foi o candidato dele, e o Tarcísio seria o candidato da direita nestas eleições,
mas tomou ali, né, uma invertida do Bolsonaro, que resolveu colocar um filho na chapa porque queria que o sobrenome Bolsonaro se mantivesse ali como protagonista da direita. Mas se o Flávio perder as eleições presidenciais, muito possivelmente o bolsonarismo vai ser dizimado e o Tarcísio vem para ocupar esse lugar. Então, a gente tem em São Paulo uma eleição que a gente precisa ficar muito de olho. Além de ser o maior estado do país, também vai ser um laboratório do que provavelmente a gente vai ver em 2030. E Andresa, você tocou nessa questão da segurança pública, lembrando que daqui a pouco a gente vai ter o Congresso com o Renan Santos. Renan que tem na plataforma dele falado muito em segurança pública, mas antes da gente entrar no Renan, eu acho interessante você trazer essa visão da relação de Tarcísio e Flávio Bolsonaro, porque a gente tem visto aí o Flávio penando para conseguir apoio, não está conseguindo apoio de vários partidos do Centrão, não conseguiu então a vice-presidente na chapa dele. E eu te pergunto, você acredita que quem depende mais de quem agora nesse momento? Flávio, que depende de Tarcísio, ou Tarcísio de Flávio? Porque já deixou claro aí que ele realmente está voando solo e é o que a gente acredita que pode acontecer em 2030. Exatamente, né? Para uma campanha que prometia ter ali toda a direita, né, em torno do Flávio, União Brasil e PP, que é a maior força de direita hoje no país, o Flávio realmente foi abandonado ali no meio do caminho. Com certeza, o Flávio precisa muito do Tarcísio, né? O Tarcísio hoje, com essa força eleitoral que ele tem no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo, principalmente a capital, não vota no PT, então o Flávio precisa colar no Tarcísio para mostrar que a candidatura dele tem ali uma capilaridade, tem um tamanho, né? E em torno dele tem pessoas com bastante força política. O Tarcísio é esta pessoa. Então o Tarcísio tem que tomar cuidado, porque se o Flávio afundar muito, ele pode prejudicar o Tarcísio, não a ponto de o Tarcísio não se eleger. Mas é aquela amizade tóxica, né, Rafa? Assim, de repente, olha, não fica tão perto. Então tem uma estratégia ali do entorno do Tarcísio que já tem ali um plano F. Então, por exemplo, se o Flávio se envolver em outras questões e vier a ser atingido aí de uma forma que se torne tóxico, a ideia é levar o Flávio apenas nas cidades que são muito bolsonaristas. Porque dali o Flávio pode fazer qualquer coisa que ele não vai ser julgado por isso. Então, evitar andar colado com o Flávio em alguns locais onde o PT tem mais entrada e que o Tarcísio está buscando abrir o caminho ali. Então, o Flávio precisa dele. O Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, fez um discurso bastante interessante na convenção do Flávio, em que ele diz que quando ele foi candidato à prefeitura de São Paulo, houve uma divisão da direita, ele dá uma cotovelada no bolsonarismo, porque o Jair Bolsonaro queria apoiar o Pablo Marçal e não a candidatura do Nunes. Foi até o último minuto ali, meio sem saber, né, quem queria apoiar, também não foi tão claro com relação ao Ricardo Nunes, e o Ricardo Nunes diz, olha, eu sofri isso ali, quase perdi a eleição para o Pablo Marçal, então ou a gente se une ou a gente tem riscos, aí ele estava falando da candidatura presidencial, de sairmos derrotados pela nossa desunião. Ele tem toda a razão, né? Você tem, eu acho que eu queria só fazer um contraponto, porque a gente fala muito que o Flávio está isoladão, e está mesmo, porque havia uma expectativa do Flávio angariar muitos apoios, mas o Lula também não está grande coisa não, viu? O Lula queria também o apoio do Centrão para sua candidatura, não conseguiu, e está apenas com aqueles partidos que são ali satélites do PT, né, que sempre estiveram com ele. Então, assim, de tanto que a gente nem fala que o Lula tem os apoios desses partidos, né, que é o partido do Ricardo Boulos, que é o PSOL, você tem ali não sei se o PSB, né? Vamos ver aí, produção, quem é que está com o Lula, porque agora me fugiu aqui de tão pouco protagonismo, né, tão coadjuvantes que são esses partidos que estão na campanha do presidente Lula. Então, não é uma eleição que a gente está vendo muitas forças políticas se unirem. Isso é um pouco característico dessa eleição deste ano, né? A gente tem o Novo com o Romeu Zema, que também chegou a namorar ali com o PL, né, para ter a vice do Flávio Bolsonaro, também resolveram sair em voo próprio. O Zema começou a lançar uma novelinha, né, chamada Os Intocáveis. Isso está pegando aqui entre nós, é bem legal, a novela inclusive é bem divertida. E o Caiado, Ronaldo Caiado, que é do PSD, o PSD do Kassab,
geralmente é um partido que fica com quem tem poder, né? Então, eles lançaram o Caiado e o presidente do partido, o Gilberto Kassab, como vice, na verdade, é uma chapa para negociar no segundo turno. Não é uma chapa levada a sério para que eles possam disputar realmente as eleições. Então, o Kassab lançou essa candidatura aí, um pouco fake, porque você não lança uma candidatura e diz para o seu próprio partido que se ele não quiser te apoiar, tudo bem. Isso não existe, né? Então, desgastou demais essa campanha. Então, o Ronaldo Caiado, o PSD, entrou para no segundo turno. Quem tiver mais chance de vitória é certamente quem o PSD, o Gilberto Kassab, vai apoiar, porque é um cacique, é ele que manda no partido. 2 pontos, você está vendo aí essas imagens, ação ao vivo da convenção do Missão, que daqui a pouco o Renan Santos vai falar, vai discursar, e os partidos que você citou que estão aí nessa coligação é o PT, claro, o PV, PCdoB, PSB, PSOL, Rede e PDT. É isso. Então, é isso que estão formando. Não enche uma Kombi, né? Se juntar todo mundo, claro, o PT vai encher uns ônibus aí, mas esses outros aí acho que cabem numa Kombi, ó. E a gente está também nessa expectativa, como eu disse, de amanhã, antes da gente entrar, de fato, na convenção do Missão, na expectativa também da convenção do Partido dos Trabalhadores, que acontece amanhã. O Lula, ele mudou a data, mudou o local, aconteceria aqui em Brasília, ele quis em São Paulo. Você acha por que ele decidiu fazer essa mudança? Está precisando dessa mudança para trazer esse show, né, de ir na convenção? Pois é, porque São Paulo se tornou ali, né, esse laboratório mesmo do que a gente vai ver em 2030. O Tarcísio está muito forte ali, então é importante para o Lula tentar quebrar um pouco, né, esse crescimento da direita por meio de São Paulo. Então, São Paulo é um estado em que o PT nunca governou, muito provavelmente, né, o Lula pode conseguir eleger 2 senadores, né, a Marina Silva e a Simone Tebet, que ele importou, né, de outros estados para São Paulo. Estão bem nas pesquisas, estão pontuando, seria um golaço do Lula, né, de ter enxergado aí 2 nomes que podem vir a se eleger, e aí faz ali também um racha, né, nessa ascensão da direita. O Tarcísio de Freitas tem os seus 2 candidatos, né, que é o Derrite e o outro, claro que eu não vou lembrar o nome, André do Prado, e o Derrite, que o Tarcísio já me disse que acha que vai conseguir fazer as 2 vagas, mas as pesquisas estão mostrando que a Marina e a Simone Tebet têm chance, mesmo que tenham vindo para São Paulo agora para disputar a eleição. O Tarcísio também fez esse movimento. São Paulo tem gente do Brasil inteiro, né? Então, assim, isso não é uma questão para São Paulo. O ponto que o Tarcísio está colocando sobre elas elas não têm voto mais nos estados dela. Então, elas estão vindo para São Paulo para tentar renascer politicamente. Por que onde elas nasceram politicamente não as quer mais como representantes? É essa suspeita que o Tarcísio está levantando, né? Então, lá ninguém mais quer. Então, elas vão vir para cá, por que a gente vai querer? Então, vai ser ali a disputa para o Senado vai ser bastante intensa lá em São Paulo. Então, o Lula vai para São Paulo, foi pouquíssimo a São Paulo nesses últimos 4 anos aí de mandato, né? O Lula não tem nem mais residência lá em São Paulo, embora o seu domicílio eleitoral seja lá, o Lula vota em São Paulo, mas aí por questões de jangismo, né, ele não foi porque os filhos do Lula estão em São Paulo e tem umas tretas ali na família, embora o Lula na campanha vai defender a família. Vai ser até engraçado ver isso, porque a gente não vai saber que família do Lula que vai estar nesse palanque, né? Então, assim, essa convenção em São Paulo, ela é propositada para tentar marcar território. Chegamos, estamos aqui, isso aqui a direita não vai reinar sozinho. Eu queria falar um pouquinho, ver se eu posso falar agora, se você quiser que eu fale depois, sobre o Renan Claro, Santos. vamos falar. Só Bora? que antes eu achei interessante você citar a Janja, e a gente tem aí os dois, o lulismo e o bolsonarismo, tendo problemas com madastras, né? Exatamente. Porque tem a Michelle aí, que a gente tá vendo claramente que não tá bem com os filhos, e tem também os filhos do Lula, que apesar de não estarem na política, mas a gente sabe que não batem muito bem com a Janja. Exato. O problema é a madrasta. Eu tava ouvindo até um podcast em relação a Michelle, e o Malafaia, ele fala, né? Ele fala que ele é psicólogo e diz que os filhos realmente nunca veem a madrasta como alguém da família. Ele diz que é uma questão psicológica. Não sei se ele tá correto, mas o que a gente tá vendo é isso, que madrasta realmente tem problemas quando o assunto é política no Brasil. Exatamente. É a outra curiosidade dessa eleição, né? Cada um tem a sua madrasta que merece. Com relação ao o Flávio Bolsonaro e a questão da Michelle, prejudicou ali, né, a campanha do Flávio por conta desse vídeo que ela fez, né, dizendo que o Flávio
praticamente falou para ela, olha, não se mete aqui, isso aqui não é lugar de mulher, política, deixa que a gente, os adultos, resolvem. A Michelle expôs isso, expôs um racha. Na convenção do Flávio, ela fez um vídeo que eu comentei que parecia um IA, né? Nem parecia ela, acho que o IA era ela e não o Bolsonaro. Né? Colocando a sua família, a sua campanha, a sua eleição, não tenho nada a ver com isso, ela nem lá foi. E o fato de estar cuidando do marido, obviamente, não era um impeditivo dela pegar um avião, ir até São Paulo e voltar. Então, essa questão ficou ruim. Com relação ao Lula, a mesma coisa da Janja, virou ali um problema, tanto para a campanha. Eu perguntei, Rafa, para todo mundo do PT se a Janja vai discursar na convenção do Lula, porque a Fernanda Bolsonaro discursou. E eu queria saber se a Janja também iria discursar. Ninguém responde, porque a Janja também é de difícil acesso, até mesmo para o entorno do presidente. É isso que eles dizem, ninguém consegue falar com ela, né? Só o presidente Lula. Então, não se sabe. A Janja, as pesquisas mostram que ela é um problema para o Lula, né? Há muita rejeição em torno da figura da Janja, que tem um assunto único, né? Eu acho que tem algumas pessoas no Brasil que têm assunto único. A Janja é uma delas. O único assunto que ela tem para falar é que ela sofreu assédio, que ela não diz de quem, e também que ela é machismo, né? Qualquer coisa, provavelmente estou sendo machista nesse momento, porque estou citando o nome da Janja, né? Então, cada um tem um discurso fixo que, se ligou a câmera ali, começa a falar. Então, a gente tem problema com o madrasto e problema com o filho, né? Também, porque o Jair Bolsonaro com o Flávio, né? Que o Flávio virou aí uma vitrine, né? Quando se mostrou a relação dele com o Daniel Vorcaro, né? Ele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro, mesmo depois o Daniel Vorcaro já estar com uma tornozeleira eletrônica. Então, isso ficou muito mal para o Flávio, porque não é uma relação com o Daniel Vorcaro da época que o Daniel Vorcaro era um banqueiro como qualquer outro e circulava em todas as rodas. A gente não pode criminalizar isso. Depois que o Daniel Vorcaro virou um alvo da polícia, já estava com tornozeleira, foi que o Flávio foi lá pedir dinheiro para ele, segundo eles dizem, para um filme sobre a história do Jair Bolsonaro. A Polícia Federal está investigando isso para saber se esse dinheiro era para filme mesmo ou se tinha outras finalidades e se envolveu ali alguns favores, trocas de favores, né? Por que o Daniel Vorcaro estava dando dinheiro para o Flávio Bolsonaro fazer um filme do pai? Era um apoio apenas ou ele tinha alguma coisa em troca para dar para o Daniel Vorcaro? Então, essa é a investigação que está se fazendo. E com relação ao presidente Lula, você tem o Lulinha, né, que nessa semana se tornou alvo de um segundo inquérito da Polícia Federal por suspeitas de ajudar a roubar o dinheiro dos velhinhos e dos aposentados, né, do INSS e pensionistas. Assim, resumidamente, é isso que o filho do Lula está sendo acusado de fazer. Tráfico de influência para ajudar o tal do careca do INSS a conseguir acesso dentro do INSS. O que o careca do INSS fazia? Roubava, né, o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Além disso, o Lulinha também estava ali em sociedade com o careca do INSS para montar uma fábrica de cannabis medicinal aqui, né, implementar isso no Brasil. Para isso, ele precisaria que as normas do Brasil fossem alteradas, porque no Brasil é proibido, né, a comercialização de cannabis, mesmo que medicinal. Então, os dois têm muito o que explicar. O Lula deu uma entrevista ontem e veio com o discurso de que o filho é atacado porque querem atacá-lo. Então, quando o Lula fala isso, ele bota o filho no colo dele, né? Então, ele diz que o filho foi sempre vítima de ataques todas as vezes em que o Lula está disputando uma eleição. Só faltou contar que, na verdade, né, o filho era estagiário num zoológico e, de repente, no primeiro governo do pai, virou um grande empresário ali, um primeiro aporte de 6 milhões de reais de uma telefônica para montar uma televisão naquele período. Então, enquanto isso, o pai transformou a Oi numa gigante das telecomunicações, mudando as regras. Então, assim, não tem santo nessa história, Rafa. Os dois têm muito o que explicar. E, voltando aqui ao começo da conversa, que eu quero ver se a Janja vai discursar, porque a campanha do Lula tem tentado esconder a Janja. Vamos ver se eles vão mostrar a Janja, que no ambiente do PT, ela é bastante aclamada.
Olha, só para avisar você que está nos assistindo, quem está discussando agora na convenção do Missão é o Haroldo Medina, que vai ser candidato a vice na chapa com o Renan Santos. E daqui a pouco